Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para fazermos o nosso devocional em cima do texto que o irmão Jorge Max Silva escreveu. Ele escreveu 5 devocionais baseados em 1 Pedro 1, de 3 a 12. Então, cada dia nós lemos em uma versão bíblica totalmente confiável. Então, no dia 16, que perguntava assim, o que Deus fez por nós? No dia 16, assim que se chamava o texto. Nós lemos através da Almeida Corrigida Fiel. No dia 17, o texto era, por que nos regenerou? E aí nós lemos na King James atualizada, uma outra versão. No dia 18, o texto chamava-se Com que propósito ele nos regenerou? E nós lemos a nova versão internacional. E no dia 19, que a pergunta é como Deus nos regenerou, nós lemos através da versão nova transformadora. Bom, hoje nós vamos ler com esta mensagem, com essa Bíblia aqui chamada Mensagem. Essa Bíblia aqui, ela é uma versão bem atual, com um colóquio bem atualizada. Ela foi traduzida pelo pastor Eugênio Peterson. E ela é uma versão que a gente usa para ler a Bíblia como se fosse um livro na linguagem da gente, mas falando coisas que a gente usa costumeiramente. Então, você pode usar como base a versão que você prefere e depois ler também na versão mensagem. Por isso que eu escolhi essa para deixar para o fim, porque nós já lemos 5 vezes 1 Pedro 3,12 em outras versões. Bem, esse texto que o irmão Jorge Max Silva escreveu chama-se Regenerados para Herdar a Salvação. E foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da Bíblia, que é a palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a sua vida e a minha vida. Então eu gosto sempre de deixar claro que eu não sou teóloga, eu não sou pastora, eu não sou missionária, eu não sou nada. Sou apenas uma irmã como vocês são, simples, que gosta, tem prazer em ler a Bíblia. Então eu leio a Bíblia, eu leio a porção bíblica e conto para vocês aquilo que eu entendi, tá bom? Peço que vocês compartilhem este devocional para que outras pessoas também tenham o privilégio, como nós, de usufruir da palavra de Deus. Vamos orar? Ó Jesus, em teu nome oramos, agradecidos porque o Senhor nos fez herdeiros da tua salvação. Obrigada, Jesus, que essa palavra possa estar no coração de cada uma das pessoas que está aqui conosco nesse devocional e aqueles que ainda não se decidiram ao seu lado, que possam fazê-lo. É em teu nome que oramos. Amém. Bem, irmãos, então, o texto chama-se Regenerados para Herdar a Salvação. Poxa vida, isso é uma coisa maravilhosa, né? É motivo para nós bendizermos o nome do Senhor eternamente. Porque afinal, Ele teve misericórdia de nós e Ele nos regenerou para quê? Para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo, né? Então, essa vida nova que a gente tem quando aceita Jesus Cristo nos conduz a uma herança incorruptível guardada nos céus e nos sustenta mesmo em meio às provações, mesmo em meio aos desafios que nós enfrentamos diariamente. Ora, a fé que a gente tem, ela é muito, muito mais preciosa que o ouro e ela é provada para revelar a autenticidade do que aconteceu conosco e nos conduzir ao louvor, à glória e à honra, porque Cristo é digno de tudo isso. E a gente sabe que o grande dia será revelado e mesmo sem ver Jesus Cristo, a gente ama Jesus, a gente crê nele, a gente exulta de alegria de um jeito que não dá nem para dizer, porque a gente ama o nosso Deus. E a gente vai andando para alcançar o alvo da nossa fé, que é a salvação das nossas almas, né?
Bom, essa salvação é tão grande, tão maravilhosa, que até os profetas, aqueles que a gente lê lá atrás no Velho Testamento, eles anunciaram essa salvação. E olha só, os anjos também, ó, estão de olho, eles querem ver essa salvação. Então a gente é parte do plano eterno de Deus. Somos regenerados, protegidos e chamados a viver a esperança viva com alegria. Mas olha só, isso só vai acontecer se você realmente se decidir ao lado de Jesus Cristo. Se você não fez isso ainda, vai no cantinho, faz uma oração, fala: Jesus, eu creio no seu sacrifício, eu creio na sua ressurreição e eu quero segui-lo. Me salva, Jesus. Eu tenho certeza que você poderá usufruir de todas essas coisas maravilhosas que nós, que cremos em Jesus, herdamos. Bom, então, como eu disse para vocês, hoje nós vamos ler o nosso texto, que é 1 Pedro 1, de 3 a 12, na versão mensagem. E diz assim, ó: que Deus nós temos e como somos felizes em tê-lo, o Pai do nosso Senhor Jesus. Pelo fato de Jesus ter ressuscitado dos mortos, recebemos uma vida nova e temos tudo na vida, até mesmo um futuro no céu, que começa agora. Deus está atento a nós e ao futuro. O dia em que vocês terão tudo isso, vida restaurada e integral, está chegando. Sei quanto vocês se sentem bem com isso. Ainda que nesse meio tempo tenham de enfrentar todo tipo de provação, o ouro puro passado pelo fogo sai comprovadamente puro, a fé. A fé genuína que passa pelo sofrimento sai comprovadamente genuína. Sai comprovadamente genuína. Quando Jesus consumar tudo, será a fé que vocês têm, não o ouro, que Deus vai apresentar como prova da vitória dele. Vocês nunca o viram, mesmo assim o amam. Vocês ainda não o veem, mesmo assim confiam nele, rindo e cantando, e continuam crendo, por isso vão conseguir o que querem, salvação plena. Os profetas que previram o presente momento fizeram muitas perguntas acerca do dom da vida que Deus estava preparando. O Espírito do Messias já havia revelado antes que o Messias passaria por sofrimento, seguido de glória. Eles queriam saber quem e quando. Tudo que informaram a eles foi que estavam servindo vocês, que por ordem do céu, agora ouvem por vocês mesmos, por meio do Espírito Santo. A mensagem do cumprimento daquelas profecias. Percebam como são privilegiados? Os anjos dariam qualquer coisa para se envolver nisso. Amém? Bom, então, como eu falei, é uma versão bem coloquial, é uma versão que realmente faz com que a gente entenda muitas coisas que a gente não compreende quando lê as outras versões mais tradicionais. Bom, o nosso texto chama-se Regenerados para Herdar a Salvação, e o versículo que o irmão Jorge Max escolheu foi o 4, que diz: para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, está reservados nos céus para vocês. Bom, por meio desse texto aí que o irmão Pedro, o apóstolo Pedro, escreveu, a gente entende que Deus nos regenerou por causa da sua misericórdia. Misericórdia no sentido mesmo da palavra, que é colocar o coração na miséria humana, de quem somos, né? Então, por causa da misericórdia de Deus, ele mandou Jesus aqui, e pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo, é que nós fomos regenerados. E ele nos regenerou para quê? Para quê? Na qualidade de herdeiros de Deus e, lógico, co-herdeiros de Cristo, a gente possa ter a herança que possui 3 características. Ela não pode ser destruída, ela não fica manchada e ela não murcha. Bom, a salvação eterna é descrita através de várias imagens diferentes que dá pra gente assim uma dimensão do tamanho dela, que é Mega Master Plus. E o irmão Pedro, o apóstolo Pedro, diz pra gente que é como se fosse uma herança. A gente sabe que a herança é produto de sangue, e suor e lágrimas de outras pessoas.
maior parte das vezes, herança de pais, avós, que a gente não fez nada para herdar, né? Na verdade, a gente chegou depois que tudo já estava lá. Então, desse ponto de vista, né, quem herda não vai atribuir a si mesmo o mérito daquilo que está recebendo, porque sabe que não fez nada, uma vez que a única coisa que ela está recebendo é o privilégio de ser filho daquela pessoa que automaticamente ela vai se tornar herdeiro. Por isso que a adoração cristã é recheada, de contentamento, porque além de salvar a gente por meio da cruz, Jesus Cristo, o Senhor, reservou nos céus uma herança que nada e nem ninguém vai poder tomar da gente. Nada vai roubar a nossa herança. Por quê? Porque ela está sendo guardada por Deus, e os herdeiros, que somos nós que cremos em Jesus Cristo, a gente tem plena paz, que a gente vai usufruir desse presente tão maravilhoso, super incrível, celestial. É um presentão celestial. Tá bom, irmãos? O nosso manancial termina assim, ó. O Senhor reservou nos céus uma herança que nada nem ninguém poderá roubar. Bom, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso. Lembrando que, para nós que sabemos que fomos regenerados para herdar a salvação, esse presentão celestial, para nós fica muito fácil abraçar. Então você não pode deixar de abraçar o seu irmão, de servi-lo, de fazer o melhor por ele. E aproveito para lembrar você que nós temos um versículo para decorar esse ano, que é o Salmo 25:12, que diz o seguinte: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E termino, como termino todos os dias, com a frase de Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado, até que Deus venha e conserte as coisas.